Paz, amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, versículo 17. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Novamente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando eu não quero falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas só sobre o resultado que ocorreu na vida do homem quando este a comeu. Quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e é importante entendermos que não é apenas o conhecimento do mal que traz morte, mas o conhecimento do bem também traz morte. Porque antes do homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não vivia de informação ou de informações. Ele vivia de realidade. Aquilo que não se torna uma realidade na nossa vida, ele tende a gerar soberba e morte. Todo conhecimento que não toma forma, amém? Não toma forma, por quê? Porque nós contemplamos o verbo e manifestamos na terra, amém? Nós contemplamos o verbo, porque o verbo se fez carne. Nas regiões celestiais nós contemplamos, e na terra nós manifestamos. Quando o homem morreu, a morte espiritual, presta atenção, a morte espiritual foi instantânea. A morte espiritual foi instantânea, da alma e do corpo não. Ok? A morte espiritual foi instantânea, mas a alma, o corpo, morreram através de um processo. Ou seja, quando diz que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria, não quer dizer que ele comeu e caiu. Ele comeu, espiritualmente ele morreu, mas quem olhava para ele, ele estava vivo. Porque o pecado, a morte, não afetou só o espírito. O pecado afetou o espírito, alma e corpo. O espírito foi separado de Deus. A alma assumiu um papel de liderança. O espírito se corrompeu. Então, por que é importante nós entendermos isso? Entendermos o processo da vida para a morte e da morte para a vida. É importante porque ele vai identificar aonde nós estamos. Quando o homem morreu, ele não caiu duro, como a gente costuma falar. Ele continuou de pé fisicamente, mas espiritualmente ele estava morto. A sua alma foi se destruindo e o seu corpo no futuro morreria, ok? Então, a morte no espírito foi instantânea, mas na alma e no corpo foi um processo. Está claro isso? Amém? Então, aquilo que tinha acontecido no espírito do homem, ou seja, de Adão e Eva, aquilo que tinha acontecido no espírito era instantâneo.
ou foi instantâneo, porém na sua alma e no seu corpo foi progressivo. Eu estou começando, irmãos, da morte, da vida para a morte, para depois trazer da morte para a vida, para que nós entendamos o que aconteceu, o que ocorreu no plano original e o que aconteceu com Cristo Jesus. Então, abra comigo Romanos 6, 23, um texto muito conhecido. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que a vida foi tragada pela morte. Sim ou não? A vida, o homem estava vivo, a morte tragou o homem. E a morte que ocorreu, eu estou dando ênfase nisso, lá na frente você vai entender. A morte que ocorreu instantaneamente no espírito, na alma foi um processo, no corpo foi mais um processo. Então a destruição é de dentro para fora, espírito, alma e corpo. Então aconteceu um processo, algo aconteceu no seu interior. O homem, ele continuava vivo nas suas emoções, mas as suas emoções foram se corrompendo. E o seu corpo no futuro morreria. O homem passou a morrer fisicamente a partir da morte espiritual. O homem se corrompeu a partir daquilo que aconteceu no seu espírito. Ou seja, a fonte que era o espírito do homem foi contaminado. E a fonte, lembra de João, quando Jesus diz: quem beber dessa água, João 4, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque do seu porque as águas que eu lhe der criaram nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, a fonte que transmitia vida passou a transmitir o quê? Morte. Por quê? Porque o espírito estava morto. O homem deixa de viver por amor, passa a viver por instinto. O homem passa a olhar para si, como antes ele não olhava. No plano original, o homem não olhava para si. Esse processo foi acontecendo, irmãos. Às vezes você olha para uma pessoa com uma vida de pecado, ela vai piorando. E tem um ditado que diz: não tem nada ruim que não possa ficar pior, né? E aí vai ficando pior. Por quê, irmãos? Porque é a morte de dentro para fora. É a morte de dentro para fora. Olha comigo Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Perceba, irmãos, o pecado vem antes da morte. Primeiro o homem peca, depois ele morre, ok? Tiago fala sobre isso, mas nós não vamos para lá agora. Então, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso que o salário do pecado é a morte.
assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então, o processo foi instantâneo e progressivo, foi instantâneo na condição espiritual. O homem se separou de Deus, o homem perdeu o relacionamento com Deus, o homem perdeu a vida de Deus. Escute, o homem não tinha uma religião, nós criamos uma religião. Cristianismo para nossa cabeça, para a cabeça de muitos é uma religião, para Deus não é uma religião, é vida. Amém? Cristianismo não é religião. Cristianismo não é sobre o que podemos fazer e o que não podemos mais fazer. Cristianismo tem a ver com a vida que nós recebemos e a morte do velho homem. E a partir dessa vida nós passamos a viver dentro da realidade da vida que nós portamos. O processo, então o homem morreu no espírito, a morte atingiu sua alma e a morte alcançou o seu corpo, ok? Então foi um processo de morte. Agora, deixa eu te levar para o outro lado. Quantos aqui nasceram de novo? Amém. Nasceram de novo? Estão em Efésios 2:1, ele nos deu vida estando nós mortos, amém? Eu quero que você entenda isso. O primeiro ponto da mensagem é: a morte foi instantânea e processual. Instantânea no meu espírito, passou por um processo da minha mente e atingiu o meu corpo. Então a morte tragou a vida, porque o homem cedeu e o homem foi morrendo. A partir da morte do seu espírito, o homem foi morrendo de forma processual. Porém, contudo, o processo da morte para a vida, agora eu estou falando do outro lado. Você nasceu de novo. O processo da morte para a vida, também, redundantemente falando, é um processo. Da mesma forma que nós morremos instantaneamente quando Adão pecou, na hora que nós cremos na obra redentora, salvífica, substitutiva, seja lá como você queira chamar, quando nós cremos, nós recebemos vida instantaneamente. Quando você creu que Jesus morreu a sua morte, quando você creu que Ele assumiu o seu lugar de condenação, quando você creu que você estava separado de Deus, a obra do Calvário, a condenação dEle, a morte dEle, gerou vida em você. Instantaneamente. Na hora. Só que o homem morreu na hora aonde? Diga, no espírito. E o homem nasceu na hora aonde? No espírito. Da mesma forma que o homem morreu e foi morrendo, da mesma forma o homem foi vivificado e foi revivendo. Da mesma forma que a morte no espírito foi instantânea e na alma e no corpo foi morrendo aos poucos, a vida que brotou de Deus no seu espírito, agora ela vai alcançar a sua alma e vai alcançar o seu corpo. Então eu preciso entender aonde eu estou. O fato, preste atenção, de eu estar passando por uma guerra na mente, não quer dizer que eu estou morto. O fato de eu estar sentindo algo, não significa que aquilo é minha condição. O fato de eu estar tendo pensamentos ruins, tentações. Pastor, eu nasci de novo, por que eu penso isso? Calma, deixa a vida chegar aí. Deixa a vida chegar aí. A vida brotou no seu espírito, agora ela precisa crescer. Ela precisa crescer, e à medida que ela cresce, ela alcança a sua alma. E a partir do momento que ela alcança a sua alma, ela se manifesta no seu corpo. Eu preciso entender, irmãos, que eu nasci de novo em Cristo Jesus. Se eu criei, você creu? Se você creu, você nasceu de novo e ponto final. Mas pastor, por que
que eu ainda estou assim. Seria bom se você falasse que está assim e que não é assim, porque estado não é uma identidade, estado é um lugar. Eu estou assim, mas eu não sou assim. Eu estou assim, mas eu sou curado. Dá para você entender? Então, o que Jesus fez, presta atenção, o que Jesus fez é uma realidade. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós fomos salvos no passado, estamos sendo salvos no presente e seremos salvos no futuro. Calma, eu vou te dar texto para os três. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. O que Jesus fez é uma realidade espiritual, é fato. Você nasceu de novo em Cristo Jesus, mas através de uma consciência, isso toma os seus pensamentos. Através da consciência do que? Eu agora recebi uma nova vida. Presta atenção, irmãos. Eu particularmente não acredito em dieta, tá? Eu acredito numa mudança de mente. Mas aí não seria uma dieta, não, seria uma reeducação alimentar. Dieta é fechar a boca. Reeducação alimentar é mudar a maneira como você pensa acerca de comida. Amém? Ok? Você fecha a boca por um tempo, mas não muda a mente. O dia que você abrir a boca, você come um caminhão. Não adiantou nada. Ok? Você deixou de comer aos poucos e comeu tudo de uma vez. Isso é dieta, no meu entendimento bruto e irracional. Renovação da mente é entender que eu não preciso comer a quantidade que eu como, mesmo podendo comer de tudo. Ok? Então, imagine, irmãos, que você passe... Nutricionista não, que ele não estuda nada, ele só muda a sua alimentação. Mas vamos supor que você passe por um nutrólogo. Ele vai fazer exames de todo o seu corpo, vários tipos de sangue. E aí ele vai descobrir o que o seu corpo precisa, quais são as vitaminas. Tem um médico chamado não sei o que molecular, eu não sei te dizer. Ortomolecular. Esse médico, tem um amigo meu que passa... É caríssimo isso. Ele passa e o médico estuda tudo, as possibilidades que o seu corpo tem de ter uma doença, de ter um câncer, geneticamente falando, tá? Ele estuda tudo e eles começam a trabalhar nisso. O nutrólogo, a partir do momento que ele enxerga, através dos exames, que o seu corpo tem deficiência de vitamina A, precisa disso, precisa daquilo, tem excesso disso, ele vai trabalhar na sua alimentação. Só que, se você começar a comer hoje, isso já faz efeito instantâneo? Não, isso vai se dissolver no seu organismo, depois vai ser distribuído, e só com o tempo, aquele alimento que possui determinada vitamina, proteína, vai começar a fluir nas suas correntes sanguíneas no seu corpo, ok? Ignorantemente falando de medicina, né? Ok? Isso vai começar a suprir. Presta atenção, o fato de eu ter nascido de novo, eu recebi a vida. Agora, eu preciso me alimentar das proteínas corretas. Eu preciso mandar para a minha mente, para o meu corpo, o alimento correto, a proteína, a vitamina correta. Então, aqui está tudo certo, mas aqui não. E aqui ainda não. Então, agora, eu tenho vida dentro de mim. Agora, eu preciso me alimentar para que tudo aquilo que está no meu interior comece a atingir a minha mente. E isso não é instantâneo. Isso é um processo. É lento, mas é progressivo. Não é do dia para a noite, mas é todo dia. Ok? Pastor, eu mudo do dia para a noite? Pode acontecer, eu conheço pessoas que mudaram. Mas nem sempre é assim.
o que acontece, irmãos? Aquela vida começa a tomar forma em você. Porém, presta atenção, se você recebeu uma nova vida, nasceu de novo, tem a vida no seu interior, mas se você não desenvolve a salvação, e a salvação deve ser desenvolvida não no espírito, mas na alma e no corpo. Se você não desenvolve, você tem vida no seu interior, mas a sua mente continua, a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, a sua maneira de sentir, continua da mesma forma que sempre foi. Por quê? Porque você não trabalhou, não distribuiu, não liberou a vida que está no seu espírito. É por isso que tem pessoas com a vida nova e com comportamento velho. Elas nasceram de novo, mas elas pensam errado, elas veem errado, elas ouvem errado, elas falam errado, elas se comportam errado. Por quê? Porque elas receberam vida no espírito, mas não existe um processo acontecendo no interior delas. Então a sua mente é uma mente enferma, é uma mente mesquinha, é uma mente avarenta, ciumenta. Por quê? Pastor, aí você ouve muita gente falando, como é que pode ser crente desse jeito? Onde já se viu? Nasceu de novo? Sim, o novo nascimento aconteceu no espírito. O que não ocorreu? O processo da mente e do corpo. Não aconteceu. Toda a vida que está no espírito, porque o processo da morte foi instantâneo, irmãos. Instantâneo que eu digo assim, morreu e automaticamente começou a liberar a morte. Só que o processo da vida é instantâneo no espírito. Só que sou eu, é você, somos nós que decidimos viver essa realidade ou não. É você que decide como você vai pensar. Tem gente que está há 20 anos, ó céus, ó dia, ó azar, nada dá certo, nada funciona. Por quê? Por causa da sua maneira de pensar, por causa da sua maneira de falar. Presta atenção, irmãos. Eu não vou ler os versículos, só vou citar, se você estiver anotando. Efésios 2:1 diz que Ele nos deu vida. Isso aconteceu no nosso espírito. Isso é Efésios 2:1. Lucas 21:19, eu anotei errado aqui, coloquei Lucas 21:10, é Lucas 21:19. Então, Efésios 2:1 diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos no nosso pecado e delitos. Ele nos deu, isso já aconteceu. Efésios 2:1. Lucas 21:19 diz, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então no espírito eu fui salvo, na alma eu estou sendo salvo. Então isso é Lucas 21:19. Romanos 8:23 fala da redenção do nosso corpo. E teremos o nosso corpo será redimido. Então nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós fomos salvos no espírito, estamos sendo salvos na alma e seremos salvos no corpo. Você entende que isso é um processo, é algo que aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Eu sou, estou sendo e serei. Eu sou, estou sendo e serei. Eu sou espiritualmente, na alma eu estou me tornando, e no espírito e no corpo eu serei. Este é o processo da morte. Presta atenção, a morte entrou no processo e foi destruindo todo o corpo. A vida é outro processo atingindo todo o corpo. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. 1 Coríntios 15, 54. Primeira Coríntios 15, 54. Acharam? 1 Coríntios 15, 54 diz assim. Acharam? Diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de
incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Perceba que o salário do pecado é a morte. A morte tragou a vida, mas em Cristo Jesus a vida tragou a morte. No pecado, a morte tragou a vida. Em Cristo, a vida tragou a morte. Quando a morte tragou a vida, tudo morreu, ou tudo foi morrendo. Quando a vida tragou a morte, tudo está sendo vivificado, tudo está sendo recriado, tudo está sendo reestabelecido. Da mesma forma que a morte foi um processo, a vida que nós recebemos também é um processo. Agora, o que é importante? Presta atenção. O ponto de partida, a essência, tanto da vida quanto da morte, é a partir do Espírito. O ponto de partida, a essência, eu não sou o que eu sou a partir daqui, eu sou o que eu sou a partir daqui. Não importa o quanto um pecador faça coisas boas ou esteja bem nas suas finanças, nos seus casamentos, tendo um bom carro, tendo uma boa família, tendo isso, tendo aquilo, não importa o que ele tem e como ele está mal. Ah, ele está mal, pastor. Eu queria estar mal como ele. O que você está querendo é os bens dele, mas ele está mal, porque ele está separado de Deus, ele está morto espiritualmente. Então, por mais que tudo à sua volta, por mais que a sua conta bancária, por mais que a sua saúde esteja bem, ele está mal, porque o ponto de partida, a essência é no espírito. Espiritualmente ele está morto, separado de Deus. Ok? O outro lado também é verdadeiro. Se o meu espírito foi vivificado, não importa se a minha alma não está bem, não importa se o meu corpo não está bem. Quando eu falo que não importa, eu não estou falando que não tem importância, eu estou dizendo que isso não deve nos definir. Não são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções que devem nos definir. O que deve nos definir? A essência. O ponto de partida é o nosso espírito. Eu estou em Cristo Jesus, eu recebi uma nova vida, eu tenho uma nova realidade. A vida de Deus está no meu espírito, mas eu estou me sentindo, calma! O processo já começou. Abra comigo Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, versículo 6. Por que, irmãos, que é importante entendermos isso? Porque as pessoas, elas acordaram bem, hoje eu estou bem. Aí no outro dia acordou, hoje eu estou mal. Eu estou bem. Sabe aquela brincadeirinha, não sei se chegou a brincar? Vivo, morto. Vivo, vivo, morto, morto. Lembra disso? Tem pessoas que pensam que cristianismo é isso. Acorda um dia vivo e no outro dia acorda morto. Hoje eu acordei para cima animado. Uau, aleluia, glória a Deus. Hoje eu quero adorar Jesus. E aí coloca uma canção e no outro dia está desanimado. Por quê? Porque por essa pessoa não saber quem é, ela está se definindo a partir daqui. Eu tenho, irmãos, que partir da fonte, da mesma forma que a morte começou no espírito, a vida começou no espírito. E se nós continuamos, ou se nós decidirmos sistematicamente alimentar a nossa alma, mortificar a nossa carne, aquilo que está no espírito vai alcançar a alma e vai se manifestar no corpo. Em questão de tempo você vai ter uma mente renovada. Porque a ideia, irmãos, é que nós tenhamos um coração de servo
em uma mente de rei. Um espírito que serve em uma mente que governa. Nunca um espírito que governa, porque no espírito quem governa é ele, mas na minha mente quem governa sou eu. E o meu governo deve ser a partir do governo dele. Você não pode ter um espírito de rei, irmãos, porque ele reina no seu espírito, mas na sua mente quem deve reinar é você. Você está entendendo? Jesus tinha um coração de servo, mas tinha uma mente de rei. Ele tinha um coração de servo, ele servia, mas ele era rei. Preste atenção, Filipenses 1,6: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou uma obra, irmãos, só que essa obra não é uma obra independente, não é uma obra que ele vai fazer sem você, ele vai fazer em você, com você. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Tudo que Jesus fez por mim, tudo que Deus fez por mim, Ele fez em mim. Calma. Tudo que Deus fez por mim, Ele fez em mim? Não. Tudo que Deus fez por mim, Ele fez através de Jesus. Presta atenção. Tudo que Deus fez por mim, Ele não fez em mim. Ele fez através de Jesus. Então a obra, aquilo que Ele fez em Jesus se manifestou, ou está se manifestando em mim. Aquilo que Ele fez por mim e por você, Ele não fez em você. Não é por você que você é abençoado. Não é por você que você é salvo. Você é salvo através dEle. Você é abençoado através dEle. Você é curado através dEle. Então você não é curado por você, você é curado por Ele. Então aquilo que Ele fez em mim, Ele não fez. Aquilo que Ele fez por mim, Ele não fez em mim. Ele fez em Jesus. Agora o que Ele vai fazer em você, não é para você, é para os outros. Aquilo que Ele fez por você, Ele não fez em você, Ele fez em Jesus. E o que aconteceu em Jesus se manifestou em você. Aquilo que Ele vai fazer em você, ou está fazendo em você, não é para você, é para os outros. O que Ele fez por mim, Ele fez em Jesus. O que Ele faz para os outros, Ele faz em mim. O que eu recebo não é por obras, é por graça através dEle. E o que os outros devem receber de mim, é porque Ele fez em mim. Deus nunca faz algo em mim para mim. Deus sempre faz algo em mim para os outros. Tudo que Deus fez em Jesus não foi para Jesus, foi por nós. Tudo que Ele faz em nós, Ele não faz para nós. Ele faz para os outros. A obra que Ele está fazendo em você não é por você, não é para você, é para os outros. A bênção que Ele está te dando não é para você, é para os outros. A prosperidade que Ele está te dando não é para você, é para os outros. Se nós entendêssemos isso, seria fácil entender o Evangelho. Nada que eu tenho, irmãos, foi Deus que fez em mim. Ele fez em Cristo e se manifestou em mim. Nada que Ele está fazendo em mim é para mim. Tudo que Ele está fazendo em mim é para os outros. É isso que eu preciso entender. Existe algo que está acontecendo. Irmãos, quando eu entendo quem eu sou, a partir do quê? Do meu dia? Da circunstância? Das guerras? Não! De quem eu sou em Cristo Jesus. Da minha realidade. Pastor, por que eu penso desse jeito ainda? Porque a morte, porque o veneno da serpente ainda circula na nossa alma. Porque o veneno da serpente ainda está no nosso corpo. Mas a boa notícia é que nós recebemos vida. E tragada foi a morte pela vida. A vida já foi colocada no seu interior. No seu espírito. Já tem vida, já tem realidade espiritual. E agora, pastor, agora você vai se alimentar dessa vida.
Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por que que muitas pessoas não vivem o reino, não vivem a realidade? Porque recebeu vida no espírito, mas a morte ainda impera na sua alma e no seu corpo. Por quê? Porque muitas vezes nós nos definimos pelo sentimento, pelo pensamento. Vá comigo para Romanos 8. Aleluia, aleluia, aleluia. Romanos 8, versículo 1. É uma coisa tão simples, irmãos, e ao mesmo tempo tão profunda. E muita gente está em condenação por causa da sua mente. Olha o que diz Romanos 8, 1. Agora, eu gosto desse agora. Agora, vírgula. Paulo está dizendo agora, nem antes e nem depois. Agora. Quando é que é agora? Diga agora. Quando que é agora? Agora. Agora já. Desculpa, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Não há condenação para você se você está nele. Agora pois, já não há, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Versículo 2, porque a lei do Espírito da vida, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte. Porque a lei do Espírito da vida, porque a lei do Espírito da vida, a lei, porque a vida, irmãos, é uma lei, e a morte é outra lei. Os mandamentos no Antigo Testamento era para quem estava morto. Na Nova Aliança nós não vivemos em mandamentos humanos, nós vivemos na vida que flui em nós, a vida do próprio Deus. Nós não entendemos isso, irmãos. Escute, irmãos, você pode ser rico aqui e pobre aqui. Eu não estou falando de dinheiro, não. Você pode, irmãos, ser sarado aqui e enfermo aqui. Você pode ser livre aqui e cativo aqui. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas. Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ele nos libertou, pastor, por que eu estou preso? Você está livre no espírito e preso na mente. O que limita você é a sua maneira de pensar, não é aonde você nasceu, não são os pais que você teve, não tem nada a ver com a sua criação só cooperou para a sua deformação ou para a nossa deformação. O que determina quem eu sou é a maneira como eu penso. Se eu estou em Cristo Jesus, eu preciso ter pensamentos concernentes ao reino. Se eu estou em Cristo Jesus, eu preciso olhar para o meu corpo e dizer: a minha genética começou em Cristo Jesus. E pastor, eu não sei se você já viu alguns artistas nos Estados Unidos. Eles vão fazer alguns exames e eles percebem que na família tem genética cancerígena, vai lá e arranca o seio. Sabe o que é isso, irmãos? É tratar da doença antes que ela venha. Sabe o que a pessoa está dizendo? Eu já vou ficar doente mesmo, então deixa eu arrancar. Elas não são, mas trata como se fosse. Isso é fé ao contrário. Você vai fazer o quê? Você está doente aqui? Não. Mas tenho certeza que eu vou ficar. O médico diz: como assim? Você pode tirar um seio meu? Mas você não tem nada. Mas eu vou ficar, doutor. Vá por mim. Loucura, né, irmão? Irmão. Você acha que isso é fé? Não, irmãos. Isso é declarar a doença antes que ela chegue. Você sabe o que é fé, irmãos? Romanos capítulo 4, se eu não me engano 17. Deus é um Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Se a pessoa tem coragem, irmãos, de mutilar o corpo por uma doença que ainda ela não tem, nós podemos nos posicionar no corpo, irmãos, sobre aquilo
que fisicamente talvez nós não somos ainda, mas espiritualmente já é uma realidade. Eu preciso te dizer, a sua saúde é uma realidade, a tua prosperidade é uma realidade, o teu casamento, a tua família salva é uma realidade. Atos 16 diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Pastor, mas meus filhos não querem nada não, então manda eles nascer em outra família, porque nessa eles vão ter que aceitar. Pastor, mas como assim? Pois é, se eles quisessem ir para o inferno, nasceram na família errada. Porque você crê em Jesus? Crê não? E a palavra vai se cumprir. Acabou. Quando Deus diz, ponto final. E aí, irmãos, o que eu faço? Eu peço até não ter uma fé convicta. Na hora que eu olho para os meus filhos, dando um exemplo, e vejo que eles estão salvos, sabe o que eu faço? Obrigado, Jesus. Aí a mãe está ali passando a roupa do filho. Oh, meu Deus. É uma benção esse menino. Profeta do Senhor. O que é isso? Ele não é ainda. Eu estou definindo o que ele é. Escute, irmãos. Fé não é olhar para agora e dizer amém. Fé é quando não tem nada e você diz amém. Porque muitos são as bênçãos do Senhor, e dele nós temos tanto sim quanto amém. Eu preciso entender, irmãos, que presta atenção, nós já vamos encerrar. Eu preciso entender, irmãos, que ele não me deu uma religião e um livrinho de regras, de 10 mandamentos. Não foi isso que nós recebemos em Cristo Jesus. Através de Moisés, os homens receberam regras sobre pode e não pode. Então eles estavam mortos, eles não poderiam receber vida. Mas em Cristo Jesus, irmãos, em Cristo Jesus, Ele veio morar dentro de mim. Agora, irmãos, eu tenho a vida dele, eu sou portador da vida dele. Essa vida agora eu preciso alimentar. Não é que eu tenho que alimentá-lo para que ele cresça, eu tenho que alimentá-lo para que ele tome forma. Pastor, o meu espírito vai crescer? Não, ele já era o tamanho ideal. No seu espírito você não será, não terá, não chegará. No espírito você é. Amém? Então quando fala do crescimento espiritual, irmãos, está falando da plenitude. Aonde, irmãos, uma água é derramada, é colocada sobre uma vasilha, mas ela não é plena ainda. Dá para entender? A verdade está no seu espírito, e à medida que você vai alimentando, ela vai tomando todos os cômodos dessa casa chamada você. Ela vai tomando suas vontades, seus pensamentos, seus sentimentos, seus negócios, seus relacionamentos. E quando ela toma o seu relacionamento, irmãos, você começa a se relacionar como Jesus se relacionava. Quando essa vida toma forma no teu casamento, você começa a tratar a sua esposa como Cristo trata a igreja. Você começa a tratar Cristo, você começa a tratar o seu marido como a igreja trata Cristo. Eu estou falando na igreja no estado original. É isso que eu preciso entender. O pecado foi me matando. Depois que ele me matou, ele foi me matando. Dá para entender isso? Depois que ele me matou, ele foi me matando. E Jesus, depois que me deu vida, ele vem me vivificando. Dá para entender isso? Não entre em condenação, porque hoje você não teve um pensamento bom. Não entre em condenação, porque as coisas não estão bem. Tem uma dimensão dentro de você onde isso já está resolvido. Tem uma realidade. O ponto de partida é aonde? Diga, no meu espírito. Sabe, irmãos, o que você tem que resolver na alma? Já foi resolvido no espírito. Sabe o que você tem que resolver no corpo? Já foi resolvido no espírito. Como foi isso, pastor? Ele não levou sobre si as nossas enfermidades?
Espiritualmente nós somos o que? Doentes ou sarados? Sarado. Pastor, mas meu corpo está enfermo, mas seu espírito é sarado. Então o que precisa ser resolvido no corpo já foi resolvido no espírito. Sabe esse pensamento mal que você está tendo sobre você? Ou que as pessoas estão tendo sobre você? A Bíblia diz, eu que sei que pensamento que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal. Todo mundo está pensando mal de mim, pastor. Pois é, Deus não. O que as pessoas vão pensar de mim? Meu Deus, por que você não procura saber o que Deus está pensando de você? E agora, o que vão pensar de mim? Pense o que quiser. Estamos tão preocupados com a nossa reputação e esquecemos de pensar na nossa condição. Minha reputação, e daí? Ele pensa pensamento de paz, pensamento de vida. Ah, irmãos, William, pode vir. Pensamentos de vida acerca de mim, acerca de você. Se nós nessa noite entendêssemos isso, nós poderíamos fazer igual o seu Jorge fez agora. Você sabe, irmãos, como é que às vezes nós vamos resolver os problemas, de vez em quando aqui no campo da alma, você sabe como é que às vezes vai resolver? Existem várias maneiras de você resolver. Às vezes você vai deitar no chão, colocar um travesseiro, olhar e falar, pai, obrigado. Eu sou isso, está aí. Esse pensamento aqui não... E como eu não concordo com esse pensamento que não é verdade, eu vou confessar os teus pensamentos, porque a Bíblia é um livro acerca dos pensamentos de Deus para a humanidade. Ou nossa mente é uma mente celestial, ou a nossa mente é uma mente infernal. Ou a nossa boca ativa os céus, ou a nossa boca ativa o inferno. Você está entendendo isso? Olhe para o seu corpo todos os dias e diga: receba a vida que há no Espírito sobre você. Eu ordeno saúde, eu ordeno que as minhas artérias sejam desobstruída, eu ordeno que todas as minhas células sejam renovadas, eu declaro vida, cada órgão do meu corpo está em pleno funcionamento, da planta dos pés à cabeça, eu não sei detalhe do meu corpo, mas eu libero a vida que está no meu espírito, sobre o meu corpo. Olhe para suas finanças, olhe para sua conta bancária e diga: eu não aceito essa verdade sobre a minha vida. Eu declaro a condição que eu tenho no meu espírito, na minha conta bancária. Quantos concordam com essa verdade? São boas notícias, irmãos. Nós precisamos entender. Você sabe o que é arrependimento, irmãos? É se arrepender pelo que fez. Você sabe o que é libertação? É tratar do que me fez fazer. Vou repetir. Sabe o que é arrependimento? É se arrepender, é confessar o que fez. Você sabe o que é libertação? É o que me fez fazer. Às vezes nós nos arrependemos do que fazemos, mas não nos libertamos do que nos fez fazer. Se arrependa do que você fez, mas se liberta do que te fez fazer. Pastor, mas como é que eu faço para me libertar? Simples, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Conhecer a verdade não é só olhar para ela. Conhecer a verdade é se relacionar com ela. Quando Rebeca estava vindo, montada no camelo, diz que Isaac estava vindo do campo às 3 horas da tarde, que ele estava orando. Menino de Deus. Diz que ele pegou Rebeca, levou para a tenda e a conheceu. Você acha que ele mostrou o RG para ela? E ela mostrou o RG, aqui o meu RG.
Quando fala que Isaac conheceu Rebeca, eles foram para a tenda e tiveram intimidade. Conhecereis a verdade, não é Deus te mostrar o RG de Jesus Cristo. Conhecer a verdade é você entrar para o quarto, fechar a porta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como Ruth aos pés de Boaz, uma noite inteira quero ficar aos seus pés. Como Ruth aos pés de Boaz, uma noite inteira quero ficar aos seus pés. Só toca, William, toca. Olhe para mim. Lembra da Sunamita quando o filho dela morreu? Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Morreu. Ela vai correndo ao encontro de Eliseu. Eliseu, né? É Eliseu. E o servo de Eliseu vai ao encontro dela. E quando ele pergunta para ela: vai bem? O que ela respondeu? Escute, irmãos. Humanamente estava bem ou não? Estava bem ou não? O filho estava morto em casa. Será que isso é motivo para dizer? Será que algo pior pode acontecer para um pai? Vai bem? Ela disse: vai bem, obrigado. Tipo assim, deixa eu falar com quem pode resolver o meu problema. Você ficar reclamando o dia inteiro não vai resolver teu problema e não vai trazer vida. Entra pro teu quarto, chora na presença dele e diz: aqui, sabe, irmãos, tem coisas que eu não vou falar para todo mundo. Tem coisas que eu não vou ficar publicando. Deixa eu colocar no meu Face. Eu não sei como eu tô hoje. Irmão, vai pro quarto, cara. Vai pro quarto. Eu quero ficar aos seus pés, como Ruth aos pés de Boaz. Como Ruth aos pés de Boaz, uma noite inteira quero ficar. Como Ruth aos pés de Boaz, uma noite inteira. Eu quero ficar aos teus pés. vou me preparar, Me perfumar pra te encontrar na eira. Vou me preparar, me perfumar pra te encontrar. Eu vou me preparar, pra te encontrar. Eu vou me preparar, e perfumar pra te encontrar
quero liberar palavras nessa noite sobre a tua vida. Eu quero declarar que a verdade do teu espírito será a verdade da tua alma. Eu quero declarar que a verdade do teu espírito será a verdade do teu corpo. Eu quero declarar que a verdade do teu espírito será a tua verdade financeira. A verdade do teu espírito será a verdade das tuas emoções. Oh, racalabaçou, bacalabadoie, riacalabaçou, 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 derebacabanaie. Eu vou me preparar, vou me preparar, me perfumar pra te encontrar na eira. Vou me preparar, me perfumar pra te encontrar na eira. Vou me preparar pra te encontrar. Escute, irmãos, o que Deus tem a seu respeito são verdades ou Ele é a verdade? O que Deus tem a seu respeito são verdades ou Ele é a própria verdade? Ele é a própria verdade, amém? Ele muda? Deus muda? Malaquias 3:6, eu sou Deus e não mudo. E Ele está te dizendo nessa noite, se eu não mudo, as mentiras da sua vida vão ter que mudar. Se eu não mudo, os teus pensamentos vão ter que mudar. Se eu não mudo, a tua saúde vai ter que mudar. Se eu não mudo, tudo na sua vida vai mudar. Vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Irmãos, a minha oração por vocês, eu não estou aqui para rebanhar um povo a fim de escravizá-lo numa mentalidade. Eu estou aqui como libertador. Eu estou aqui para libertar sua mentalidade em nome de Jesus. E eu tenho trabalhado nessas quarta-feiras para trabalhar na mente uma mentalidade transformada. Você não é o que você está vivendo. Você é as verdades contidas no seu espírito. Jesus te salvou, Ele te libertou, Ele te curou, Ele te prosperou, Ele te abençoou. Escute, escute, a tua família vai se render ao Senhor. Escute, Deus vai pegá-los. Escute a tua história. Eu declaro que nesses dias que falta para o final do ano, você vai viver milagres que você não esperava. Senhor, eu libero nessa noite, Senhor, mudanças, milagres, resposta. Eu quebro fortalezas, eu ordeno que o inferno caia por terra. Eu denuncio toda mentira de Satanás. Eu denuncio toda mentira. Cadeias sendo quebradas. Se você crê, aplauda o Senhor.